Então, boa noite, pessoal. Bem-vindos aí à nossa aula 2 do nosso curso básico de Python do WTIC. E hoje nós vamos falar sobre diversas coisas bastante interessantes. Primeiro, vamos falar um pouco da indentação, a indentação no geral. O que é a indentação? Segundo a Wikipédia, a indentação, na maioria das linguagens, ela tem o objetivo de ressaltar a estrutura do algoritmo, ou seja, de você estruturar o seu algoritmo. Você criar ele de uma forma que fique intuitiva a leitura, que melhore a visualização. No geral, para isso que serve a indentação. E o que é a indentação em si? Ela é isso aqui, ó. Isso, por exemplo, um tab, o tab está dentro da indentação. Através dos tabs que a gente vai fazendo no código, nós vamos indentando ele. Tem um exemplo melhor aqui na frente. Aqui, por exemplo, em Python, o Python trabalha com a indentação. Então, para o Python, é obrigatório seu código ser bem indentado, porque senão vai acontecer algum erro. Em Python, nós temos os níveis hierárquicos de indentação, onde nós começamos com o nível hierárquico 1, que é quando o comando está colado na borda aqui do script, né? Aqui a gente tem o nível hierárquico 1. E a partir do nível hierárquico 2, o que você está dizendo? Você está dizendo que este comando está dentro deste if. Ou se fosse um while, um for, você está dizendo que esse comando aqui está dentro dessa condição. Se fosse um loop, é a mesma coisa. Então, por isso que é muito importante em Python muito importante não, é obrigatório a gente usar a indentação de forma correta em Python. Porque se, por exemplo, nós temos esse print aqui, e logo embaixo a gente tem um print com um tab, o programa vai dar erro. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Deixa eu criar um novo arquivo aqui. Chamar ele de aula 2. Então nós temos um print aqui. Print oi. Aí o segundo print. Outro oi. Quando nós rodarmos ele aqui ele vai rodar normal, certo? Mas se a gente fizer isso, vai dar um erro, tá vendo? Indentação inesperada. Por quê? Em linguagem C, a gente não tem esse problema, porque em linguagem C, como é que a linguagem C trabalha? Ela trabalha da seguinte forma, você tem aqui a sua chave que abre a sua função, nesse caso aqui, e você está dizendo para a linguagem C, ó, tudo que tiver entre essas duas chaves aqui pertence a essa função, ou pertence a esse if, pertence a esse loop. Toda vez que você vai abrir um loop, uma condição ou uma função, em linguagem C você tem que usar essas chaves. E tudo que tiver aqui dentro pertence, nesse caso, a essa função. Em linguagem C não tem problema, não faz diferença a indentação do código. Poderia ter esse print aqui e esse system lá na frente, não ia fazer diferença. Só que em Python, como você não tem de forma obrigatória essas chaves aqui, o Python prioriza a indentação, entendeu? Eu sei que tem como usar chaves em Python, mas eu não tenho certeza se a indentação com chaves dentro de Python teria alguma diferença lá dentro, eu não sei dizer. Porque não é comum você fazer isso em Python, não é comum você usar chaves, não é comum você usar ponto e vírgula. Recentemente eu descobri que tem como você colocar ponto e vírgula aqui e não dá erro. Roda normal, eu não sabia disso. Porque até então que eu pensava que não precisava, e realmente não precisa, porque o Python ele trabalha de forma diferente. Ele trabalha, como eu disse na aula passada, o objetivo do Python é deixar o código mais limpo, né? Ser uma coisa assim que você olha e você entende o que está escrito. E quando você acrescenta esses montes de caractere no meio do seu código, por exemplo, chaves aqui, chaves embaixo, querendo ou não, fica meio sujo o seu código, entendeu? Você tem coisas aqui que são necessárias sim para o compilador interpretar o código, mas que suja o seu código, né? Que
dificulta a leitura, ainda mais em códigos maiores. Então, olha a diferença. Não é muito mais agradável desse jeito? É muito mais agradável você ver um código assim do que cheio de caracteres especiais. E o Python visa justamente isso. Ele visa que o código tem que ser limpo, objetivo, e por isso nós não temos aqueles... Quer dizer, nós temos, mas não é obrigatória a utilização daqueles caracteres especiais. Então, um resumo da indentação. Tudo que eu disse aqui, para colocar na cabeça de vocês. Não é muito simples explicar isso aqui. Eu tenho um pouco de dificuldade de explicar a indentação. É mais fácil você entender na prática mesmo como que ela funciona. Então, a indentação é uma ou mais tabulações no código que auxiliam na organização do mesmo e melhoram sua legibilidade. Em algumas linguagens, o compilador baseia-se principalmente na indentação para entender o nível hierárquico da aplicação, isso aqui em Python, e com isso executar o código na ordem escrita pelo programador. Então, em rudes palavras, a indentação mostra ao compilador o que executar primeiro. É para isso que serve a indentação. Então, o Python vê esse código aqui, por exemplo. Ele vê aqui o print, está no nível hierárquico 1. Aí ele vê aqui, está no nível 1, eu tenho que executar isso aqui primeiro, né? Aí ele vem aqui para o if, nível 1 também. Aí ele vem aqui, e vê que tem um tab aqui. Então, ele vê que esse comando, o print, está no nível hierárquico 2. Portanto, ele pertence ao if que está acima dele. E aqui embaixo, nós temos outro if, ou seja, um if dentro de um if, e outro print aqui dentro. Então, é um print que está dentro desse if e um if que está dentro desse outro if aqui também, entendeu? Então, o Python é assim que ele entende blocos de comandos alinhados, que são blocos de comandos um dentro do outro. É assim que ele entende como eles funcionam. E a partir do momento que, se nós tivermos algo, por exemplo, isso aqui, nós temos esse print, aí no meio aqui nós temos um if. Aí nós temos aqui um print dentro do if. O Python, ele vai vir aqui, ler o if. Beleza. E aqui dentro do if ele viu o print. Ele viu o tab aqui, né? E viu que esse print está dentro desse if. Quando ele for para a próxima linha, ele vai verificar se aqui tem o nível hierárquico 2. Porque se tivesse outro comando aqui, por exemplo, assim, esses dois prints iriam pertencer a esse if. E aí, a partir do momento que o Python ele vê uma linha com nível hierárquico 1, ele meio que fecha esse bloco de comando e ele fala, daqui para cima tá tudo dentro do if. E é assim que o Python trabalha, é dessa forma. Vai ficar um pouco confuso no começo, para algumas pessoas, talvez para todo mundo, vai ficar um pouco confuso, eu sei disso. Mas é que não é algo muito simples assim de colocar em palavras, mas não se preocupem, com o tempo vocês vão pegando. E isso daqui de if, else, loop, vocês podem não estar sabendo nada do que eu estou falando, mas a gente vai ver tudo isso aqui nas próximas aulas. É que sem usar isso aqui é difícil explicar a indentação. Mas por enquanto é isso, coloquem isso na cabeça de vocês. Indentação é importantíssimo em Python. É prioridade. Se você tiver um código mal indentado, ele não vai funcionar, ele não vai rodar em Python, como eu mostrei anteriormente com aquele exemplo dos dois prints. Boas práticas de programação. Então, eu já vou adiantando aqui para vocês que boas práticas de programação são essenciais, ainda mais hoje em dia, em qualquer empresa. Porque quando você programa um código do seu jeito e depois tenta mostrar para outra pessoa, essa outra pessoa pode ter dificuldade de entender o seu código. Então, para isso, a gente tem que ter... E para isso existem as boas práticas de programação que padronizam a forma que você vai escrever um código. Existem várias formas de padronização de código, então isso não é um problema, né? Mas a forma que eu padronizo os meus códigos e que vocês vão padronizar os códigos de vocês, porque eu leio os códigos de vocês, nem que seja só uma passada de olho para entender o que vocês estão fazendo, mas eu leio,
nós vamos usar essas nomenclaturas aqui. Eu não falei sobre isso na última aula, nem me prendi a isso. Teve gente até que me perguntou, para fazer os exercícios tem que usar as nomenclaturas e tal. Aí eu falei, sim, tem que usar, usa do jeito que você quiser. Mas agora eu quero que, a partir de hoje, nos códigos de vocês, vocês prestem atenção nisso e usem isso. Então, o que é essa boa prática de programação, essa nomenclatura? É o seguinte, como vocês já sabem, nós temos constantes e variáveis, que a gente já viu, a gente viu na aula passada sobre isso. E para você escrever uma constante, eu quero que vocês façam da seguinte forma. Quando vocês forem declarar uma constante, por exemplo, π, vocês devem escrever o π de letra maiúscula. Todas as letras maiúsculas. Para diferenciar das variáveis. Porque um código pequeno, se tiver lá duas constantes e duas variáveis, tudo minúsculo, beleza, dá para entender. Mas imagina uma situação onde você tem 100 constantes e 100 variáveis. Tudo misturado. Não vai dar para você bater o olho e logo de cara, sem saber o que é constante e o que é variável. A não ser que tenha um nome bem explícito sobre isso. Por exemplo, π, você sabe que é uma constante, por causa do nome. Mas vai ver, tem uma outra constante lá que foi criada lá no momento do projeto. Aí está com letra minúscula, você não vai saber que aquilo é uma constante. E é bom você saber o que é uma constante e o que é uma variável para você saber o que você pode manipular. Porque vai que você mexe num valor de uma constante no meio da execução do código ou no meio do seu script e pode dar algum problema em algum momento. Se eu estou falando em nível assim de projetos, de empresa, entendeu? Para vocês pegarem a situação, porque é realmente muito importante existir uma padronização dos códigos de vocês. Então, sempre que forem escrever uma constante, escrevam com letra maiúscula. Todos os caracteres, letra maiúscula. Se for um nome composto, aqui, eu dei um exemplo aqui bem ruim de uma constante, né, de nome composto. Esse é o valor de π. Se for um nome composto, separa por underline e sempre letra maiúscula, para conseguir diferenciar, conseguir separar. Já o caso das variáveis é o oposto. Toda variável você vai lá e escreve com letra minúscula. Se for um nome composto, escreve separado por underline. Dessa forma. Pessoal, se vocês forem tendo dúvidas, podem ir escrevendo aí no chat, tá? O Xavier vai pegando as dúvidas aí para mim. Arthur, Oi. só interrompendo um pouquinho, a Verônica dizendo que tem gente tentando entrar, mas não está conseguindo. Vixe. Deixa eu dar uma olhada aqui então. Acho que eu nem vi a mensagem que eu quero ter enviado. Eu não vi aqui permitir. Porque o pessoal deu uma atrasadinha. Acabou que E, eu nem vi. pessoal, como o Arthur estava dizendo antes de eu interromper, vocês podem mandar mensagem no chat que no Pessoas momento na de lista. tirar as dúvidas eu vou estar passando para o Arthur. Exatamente. Aqui tá falando que tem muitas pessoas na lista, mas eu não sei como é que acessa essa lista. Deixa eu ver. Detalhes da reunião. Sim. Espectadores. Beleza. Então, vamos continuar. Cuidado aí, pessoal, porque, como vocês estavam vendo, eu estava tão imerso no conteúdo que eu nem vi que o pessoal estava entrando. Aí, semana que vem, fiquem um pouco mais atentos com o horário, tá? Porque eu vou esperar até umas 7h05, 7h10 no máximo, depois eu vou começar. E é bem provável que eu não vou ver quem vai entrar, porque eu vou estar em outra guia. Certo? Então, vamos continuar. Bom, como eu estava falando aqui, boas práticas de programação, nomenclatura. Eu vou repetir essa parte aqui, para quem chegou agora. Não, na verdade não vai precisar, né? Porque vai ter no vídeo. Quem chegou atrasado, por favor, amanhã ou depois de amanhã eu já vou estar disponibilizando o vídeo da aula. Aí vocês assistam o que vocês perderam, tá bom? Eu estava falando antes sobre indentação, a indentação no geral e indentação no Python. Então vocês não perderam muita coisa não. Tá? Só assistir a aula aí para recapitular.
beleza? E como eu estava falando, pessoal, variáveis vocês devem escrever com letra minúscula e se for um nome composto, separado por underline. E como eu falei antes, isso daqui não é que seja a forma principal de nomenclatura. Não, não é isso. Essa é a forma que eu uso para padronizar os meus códigos e eu quero que vocês usem também, porque como é a forma que eu estou mais familiarizado, vai ser mais fácil para mim, para corrigir o código de vocês, para olhar o código de vocês, e também eu acho bem simples de implementar nos códigos dessa forma aqui, ok? Então, a gente não chegou nessa parte ainda, mas quando nós chegarmos em funções, lembre-se disso. Uma função deve ser escrita, é a mesma coisa das variáveis, pode-se dizer. Função, letra minúscula, se for um nome composto, separado por underline, e o que tiver nos parâmetros das funções, letra minúscula e nome composto, se for nome composto, separado por underline. Só isso. Sobre função, não precisa pensar muito sobre isso não, porque mais para frente a gente vai ver, eu vou repetir sobre isso. Mas sobre constantes e variáveis, eu quero que vocês memorizem e usem essa nomenclatura que eu estou informando para vocês. Deixa eu dar uma olhada para ver se não tem gente tentando entrar. Parece que não. Então, pessoal, vamos falar um pouco agora de variáveis. Variáveis um pouco mais a fundo. Não só variáveis, mas constantes também. O slide aqui ficou um pouco errado. Seguinte, pessoal. Toda variável ela tem um nome, um tipo, um valor e um tamanho. Esses são detalhes técnicos, mas é interessante vocês saberem disso. É bom vocês saberem disso. E no caso das variáveis, o que é o nome da variável? O nome da variável é o nome que você dá a ela mesmo. Exemplo: idade, CPF, pi. Não, pi é constante, né? Pi não. Idade, CPF, nome mesmo. Isso daí é o nome que você dá à sua variável. No exemplo aqui do slide, o nome da nossa variável é variável. Esse é o nome dela. Toda variável também possui um tipo. Em Python, a gente não declara explicitamente o tipo, ou seja, a gente não fala qual é o tipo da variável. A própria linguagem identifica qual é o tipo dela. Neste exemplo aqui, nossa variável ela está recebendo o valor 16. Portanto, o Python entende que a variável, de nome variável, ela é do tipo inteiro, porque ela está recebendo aqui o valor numérico 16. E se fosse um string, o Python iria associar o tipo dela ao tipo string, e assim por diante. O valor da variável. O valor é, literalmente, o valor que foi associado a essa variável. Então, neste caso, 16. E se fosse uma string, o string Arthur, o valor seria a string Arthur. O tamanho. O tamanho que a variável ocupa na memória varia de acordo com o tipo dela. Cada tipo ocupa uma certa quantidade de espaço na memória. Tem várias tabelinhas disso no Google, eu não coloquei aqui nos slides, eu acabei me esquecendo. Mas eu vou colocar mais tarde, vou editar esse slide e devolvo lá no Google Classroom, né, o slide atualizado, com a tabelinha com os tipos e quanto de espaço que cada tipo ocupa na memória. Então é bem interessante. Neste exemplo aqui, a variável que está armazenando o valor do tipo inteiro, ela ocupa um tamanho de 4 bytes. Por quê? Porque é um tipo inteiro. O tipo inteiro ele ocupa na memória do computador 4 bytes. Hoje em dia isso não é um problema, mas antigamente era muito importante você não exagerar nas variáveis que você declarasse e também saber usar cada tipo de variável para cada situação, porque como os computadores tinham muita pouca memória RAM, se você criasse um programa que tinha variáveis demais ou você não soubesse utilizar direito as variáveis que você tinha, poderia acontecer um estouro de memória, que daí o programa crashava, basicamente. O programa crashava. Quando o Google Chrome, por exemplo, no seu computador trava, crasha, fecha, é porque gastou pode ser, né, que gastou toda a sua memória, aí vai lá e crashou, fechou. Tem outros motivos também, né, mas a maioria das vezes é isso aí.
porque o navegador no geral puxa muito da memória RAM. Então, próximo. Alguns tipos de variáveis. Esses aqui são os tipos de variáveis mais comuns que a gente vai estar vendo aqui no curso, que são as variáveis do tipo inteiro, real, string, booleanos, que são verdadeiro e falso. E também temos o tipo lista, que é um tipo muito importante e muito poderoso em Python. Mas a gente vai aprender isso lá pro final, mais ou menos lá para a aula 6, por aí do curso de Python. A gente vai falar sobre esse tipo aqui, que é muito interessante e é muito importante também na linguagem. Quando você aprende a manipular o tipo lista, você ganha muito poder dentro da linguagem, você consegue fazer muito mais coisas do que você poderia sem esse tipo. Então, aqui eu explico cada uma dos tipos, né? Mas está bem claro já, né? O tipo inteiro são os inteiros, o float são os valores reais da matemática, né? Então 1.0, valores decimais no geral, 20.3, por aí. O tipo string, que pode ser o A ou alô, alô sou eu, tudo isso aqui são strings. Como eu tinha falado na aula passada, o tipo string, ou melhor, em Python só existe o tipo string, não temos o tipo caractere, igual na linguagem C. Na linguagem C, nós temos uma separação entre strings e caracteres, onde uma letra, por exemplo, é considerado um caractere em linguagem C. Já em Python, isso é considerado um string. Então, qualquer coisa que estiver entre aspas para o Python é uma string. Isso até facilita para a gente para manipular as strings e fazer o que a gente quiser com elas, fica mais fácil. Conversão de tipos. Lembra na aula passada quando eu fiz aquela conversão da idade 1 e da idade 2 e que aí o Python capturava a idade 1 e a idade 2 como string, aí eu acabei concatenando as duas idades, virou 2030, e aí depois eu transformei esses dois valores em inteiros, e aí sim eu consegui fazer a soma, lembra disso? Pois é, agora a gente vai ver sobre isso. E como eu falei na aula passada, é muito simples você fazer uma transformação de valores em Python, você tem um valor de um string, exemplo aqui na imagem acima, nós temos aqui a variável num1, que está armazenando a string, no momento agora é um string, hein? A string 10, e a variável num2, que está armazenando a string 2. Então, aqui eu dei o exemplo do que aconteceu na última aula. Aqui, na verdade, no resultado, quando eu printo o resultado aqui, ele não printa uma soma, ele printa a concatenação de duas strings, ou seja, a junção de duas strings, a união delas, do 10 e com 2, aí virou a string 102. Mas aqui embaixo eu mostro como seria se fosse fazer uma soma mesmo com esses dois valores. Então, para você transformar um valor em qualquer outro tipo, basta você criar uma variável ou usar a mesma variável do valor aqui. No exemplo aqui eu usei a mesma variável que eu estava armazenando a string 10, mas você poderia usar outra variável aqui, isso vai de você. Então você vai lá e declara uma variável, no caso aqui eu vou usar num1 mesmo. Escreva a palavra reservada int, que aqui eu estou dizendo ao Python que eu vou querer transformar o que estiver dentro dos parênteses em um valor inteiro. Então aqui dentro dos parênteses eu jogo a variável ou o valor que eu quero transformar para o tipo inteiro. Então int é uma função nativa do Python, que aí você está falando, ó, o que tiver dentro do parênteses, você pega esse valor e transforma no valor inteiro. Aí, essa função aqui, ela vai retornar essa transformação. Esse valor vai entrar de um jeito e vai sair como inteiro. E aí, quando a função int retornar esse valor transformado em inteiro, você tem que armazenar esse valor retornado em algum lugar. E aí que entra essa outra variável aqui, ó, que daí ela vai armazenar o retorno da função int. Ela vai armazenar o que a função int retornar. E dessa forma, nós conseguimos transformar a string 10 e a string 2 nos valores 10, valores numéricos 10 e 2. E quando nós somamos aqui, ó, dá 12.
Para fazer a transformação para outros tipos é da mesma forma. Se você quisesse transformar o 10 e o 2, o valor numérico 10 e 2, em string novamente, basta você fazer o mesmo processo, você só muda aqui a função, que no caso é str para quando você quer transformar um valor em um string. Então, você vai lá, cria uma variável, no caso aqui o número 1, coloca o valor de igual aqui, digita str, que daí você está informando ao Python que você quer transformar o valor que tiver dentro dos parênteses aqui em uma string. Joga o valor aqui dentro, a função str vai retornar o valor que você jogou lá dentro dos parênteses, ela vai retornar aquele valor transformado em um string. Armazena dentro de uma variável, e depois, se a gente fizer a soma, vai acontecer a mesma coisa aqui, ó, da primeira vez, né? Aí a gente não somou, a gente concatenou, igual aqui atrás. Tá vendo? Então é bem simples fazer uma transformação. Isso aí vale para qualquer outro tipo. Se você quisesse transformar o tipo inteiro, o valor inteiro num valor real, por exemplo, ou quisesse transformar num valor booleano, de verdadeiro ou falso, isso funciona também para todos os outros tipos. Ah, detalhe, quando vocês forem fazer esse processo, eu quero que vocês chamem esse processo de cast, porque a partir de agora eu vou falar cast. Então, quando eu falar assim, dá um cast naquela variável, dá um cast nela para inteiro, ou dá um cast nela para real. Então, eu estou dizendo, ó, pega aquela variável e transforma ela no número inteiro, ou transforma ela no número real. Porque essa forma de falar que é a mais usual entre os programadores e é a correta mesmo a se falar. Quando você for pesquisar algo na internet, que você vê lá um cache, aí você já vai saber o que quer dizer. O que quer dizer é uma conversão de tipos. Você vai converter algo em outra coisa. Beleza? Próximo. Aritmética na programação. Então, pessoal, aqui a gente já sentiu um pouquinho o gostinho disso. E agora a gente vai ver um pouco mais a fundo sobre a aritmética na programação, né? Sobre os sinais básicos, né? As operações básicas, na verdade, né? Adição, subtração, divisão, multiplicação, tudo isso dá para fazer na programação. É uma operação que eu quero chamar a atenção de vocês, que para mim é uma das, não a mais importante, mas é uma mais usada. No meu caso, eu uso bastante ela, é o módulo, que é essa porcentagem aqui. O que ela faz? Ela vai lá, divide o valor da esquerda pelo valor da direita e pega o resultado dessa divisão, certo? Então, é uma divisão, só que ao invés dele retornar o resultado da divisão, ele retorna o resto daquela divisão. Então, para que serve isso? Por exemplo, você quer saber se um valor é ímpar ou par. Você quer saber isso. Aí você quer construir um programa para que ele receba um valor e ele consiga dizer se esse valor é ímpar ou par. Se você pegar e dividir o valor que você capturou com o programa por 2, se o resto desse valor for zero, então esse valor é par. Se o resto desse valor for 1, então esse valor é ímpar. Então, a partir do módulo, você consegue ter esse tipo de resposta, esse tipo de resultado. Isso é só um exemplo, tem outras formas de usar ali também. É uma das formas mais simples e foi a forma que eu conheci o módulo, e depois desse dia eu nunca mais me esqueci dele. Qual a diferença de lista e dicionário? A diferença, cara, é que dentro da lista, você consegue armazenar os itens assim, meio que jogados, sabe? Você vai colocando o item, vai colocando, e eles ficam jogados lá dentro. Já o dicionário, ele tem uma coisa chamada chave. Aí você consegue achar determinado item dentro do seu dicionário através da chave. Por exemplo, aqui dentro da lista nós temos os valores 1, 2 e 3, que quando você vê o que está aqui dentro, fica fácil. Você fala assim, eu quero o valor 2. Aí você vai lá e busca pelo índice 1, que daí você consegue acessar o valor 2, certo? Funciona da mesma forma que os vetores em linguagem C. Funciona da mesma forma a lista. Só que
Aí, imagina se você tem aqui 1000 informações dentro dessa lista. Tem como você ir olhando uma por uma até achar o que você quer. Aí o dicionário, ele faz o seguinte, o dicionário, ele tem as chaves. As chaves, elas servem para você guardar um valor dentro de determinada chave. Por exemplo, aqui dentro do dicionário, como eu estava falando, nós podemos adicionar chaves. Então, fica muito mais fácil para você buscar uma informação dentro do dicionário do que dentro da lista. Se aqui, se a gente colocar as mesmas informações que está ali no dicionário, 8, tá bom. Se a gente colocar aqui as mesmas informações que tem o dicionário aqui dentro da lista. Aqui agora, você sabe pegar essas informações porque você tá vendo o endereço de cada uma, né? Porque aqui está no endereço 0, a string Arthur. Aqui está no endereço 1, o valor 20. E aqui está no endereço 2, o CPF. Então, se você colocar aqui o índice do valor, você consegue retornar esse valor, tá vendo? O problema é quando você tem vários valores aqui, ó, vários, e aí você quer pegar um valor específico. Você quer pegar, por exemplo, o nome. Vamos supor que isso aqui são fichas de cadastro de cliente, por exemplo. Aí cada lista tem um cliente diferente. Se a gente tivesse aqui outras listas, aí lista 2, lista 3, e assim, lista 3, e assim por diante. Aí você quer pegar o nome desse cliente. Se tivesse desorganizado essa lista, você ia ter que olhar índice por índice para saber onde está o nome do cliente. Mas já com o dicionário, você não precisa fazer isso, porque o dicionário não importa a ordem que está, o que está dentro do dicionário não importa a ordem. Por exemplo, eu posso colocar um nome aqui, ó, e buscar aqui pela chave nome, que aí o Python vai me retornar o valor que está armazenado dentro da chave nome. Entenderam? Se eu executar aqui agora, opa, tem que tirar esses pontos aqui, né? Aí, agora vai. Aí, ó, pela chave nome eu consigo o valor Arthur. Então fica mais fácil no caso para buscar informação. Como aqui a gente está com poucos dados, não faz muita diferença. Mas se você estivesse mexendo com data science, por exemplo, um dicionário é fundamental para você mexer com isso. Não dá para você mexer com, quer dizer, dá, né? Não dá para você mexer com data science com lista, mas fica muito mais difícil a manipulação, dá muita dor de cabeça e uma dor de cabeça desnecessária, porque com dicionário você consegue identificar cada informação por nome, entendeu? Fica muito mais simples você mexer com dicionário dependendo da situação. Se for algo mais pequeno, você pode usar uma lista, porque uma lista é mais rápida. Mais rápida porque você manda direto o índice que você quer, entendeu? Aí é mais rápido. Já o dicionário, você tem que mandar a chave. Aí o que o Python faz? Ele olha aqui. Essa é a chave nome? Não. Então vamos para o próximo. Essa é a chave nome? Não. Então vamos para o próximo. Essa é a chave nome? É. Então ele vai lá e acha. Imagine isso no banco de dados. Então demora um pouco mais o dicionário. Como a lista você é exata, é específica, ela é mais rápida, é mais objetiva. Só que, dependendo do que você for mexer, é mais difícil de trabalhar. Próximo, operadores de atribuição. Então, a gente já viu um tipo de atribuição, que foi a atribuição básica. O que, que é? Você associar um valor a uma variável. Né? Esse é um tipo de atribuição. Então, aqui nós, por exemplo, eu declarei aqui a variável num1, onde ela recebe o valor 10. Ela recebe o valor numérico 10. Isso aqui é uma forma de atribuição. Você está dizendo, ó, o valor 10 vai ser atribuído à variável num1. Ele vai ser guardado, armazenado dentro da variável num1. E tem outras, aliás, não outras formas, mas quando você vai fazer um cálculo, por exemplo, que nem eu dei o exemplo das idades lá. O que a gente fez? Nós tínhamos duas idades, né? Idade 1 igual a 10, por exemplo, idade 2 igual a 5.
Aí nós tínhamos uma variável total, idade, que somava idade 1, mais idade 2. E quando a gente printasse, o total idade ia mostrar a soma. Deixa eu só comentar essas linhas aqui. Certo? Aí. Então, isso daqui é uma forma de atribuição também. O que você está falando? Ó, eu quero atribuir a soma de idade 1 mais idade 2 dentro da variável total idade. Isso daqui é uma forma de atribuição. E no Python a gente consegue abreviar certas formas de atribuição. Por exemplo, quando você quer fazer uma soma e armazenar essa soma dentro da sua própria variável. A gente poderia fazer assim também, ó, idade 1 recebe idade 1 mais idade 2. E a gente printasse aqui a idade 1, vou executar aqui, vai dar a mesma coisa. A diferença é que agora você incrementou a variável idade 1. Dessa forma, você trabalhou de forma separada. Você pegou os valores das duas variáveis, somou e armazenou. Já dessa forma aqui, ó, você pegou o valor da idade 1, da variável idade 1, somou com o valor da idade 2 e armazenou dentro da própria idade 1. Então, o valor da idade 1 foi incrementado. Ao invés de, depois dessa soma aqui, ao invés de idade 1 ser 10, a idade 1 agora, ela é 15. E com Python a gente consegue abreviar esse tipo de informação. Então, sempre que quando você for incrementar a própria variável sempre que você for fazer uma soma e armazenar dentro da mesma variável que tiver no meio da soma, você consegue abreviar isso. Exemplo, nesse mesmo cálculo aqui. Para você fazer a abreviação disso, você coloca o símbolo do mais e depois o símbolo do igual. E à direita, a variável que será somada à variável da esquerda. Então, aqui nessa linha de baixo, eu fiz exatamente a mesma coisa que na linha de cima. Só que ficou mais claro agora, ficou mais objetivo. Eu não precisei percorrer tudo isso aqui para entender que eu estou somando idade 1 com idade 2 e armazenando dentro da idade 1. Então, com essa sintaxe aqui, fica mais claro, fica mais objetivo, mais fácil de você entender o que você está fazendo. E esse tipo de sintaxe aqui funciona para todas as operações que eu mostrei para vocês agora, de subtração, divisão, multiplicação, módulo, funciona para todas elas. Então, se a gente fosse fazer uma multiplicação, por exemplo, seria assim, uma divisão seria dessa forma, certo? E tudo seria a mesma coisa que nessa linha aqui. No caso da multiplicação, seria isso, e no caso da divisão, seria isso. Então, por que eu estou mostrando essas abreviações para vocês? Primeiro, você poupa tempo quando você usa essas abreviações. Segundo, é mais claro, é mais objetivo, é mais fácil para você entender o que você está fazendo no código quando você abrevia seus cálculos dessa forma. E por causa disso mesmo, é mais fácil de entender, fica um código mais limpo, né? Porque o objetivo do curso de Python básico também, além de ensinar vocês a programar em Python, é ajudar vocês a produzir um código mais limpo, um código que outras pessoas consigam entender, outros programadores em Python também consigam entender, porque normalmente o que é muito pouco abordado quando a pessoa está começando a programar são as boas práticas de programação. Então, essa aula de hoje é praticamente boas práticas de programação. Porque quando você pega isso desde o começo, fica mais fácil você aplicar mais tarde, porque daí você não cria manias que dificultam para você criar essas boas práticas de programação. E querendo ou não, vocês têm que aprender uma hora ou outra. Então já vão aprender aqui mais cedo, que facilita a vida de todo mundo. Então, quando vocês forem fazer uma soma, que vocês forem armazenar o valor dessa soma dentro da própria variável, façam isso com a multiplicação, da mesma forma. Só não dá para usar essa abreviação quando for um caso desse, por exemplo. Você soma duas variáveis e armazena em outra variável. Aí não dá para abreviar dessa forma. Creio que não. Creio que não, porque eu estou tendo tanta surpresa essa semana que eu também não vou dizer com 100% de convicção, mas creio eu que não tem como abreviar isso aqui. E
É isso aí. Eduardo Pacheco, tem como adicionar só um valor de uma vez ou pode adicionar mais? Tem como adicionar mais, das duas formas aqui. Vamos criar aqui... Não vamos criar variável, não. Vamos somar número mesmo. Aí você soma o 3 aqui, aí você soma o 7, aí você multiplica por 5, depois divide por 2, depois subtrai por 1. Dá para você fazer essas coisas doidas que a gente faz na matemática também. Mas eu recomendo você ir separando por os parênteses, né? O que você for querer que calcula primeiro, porque pode ser que dê algum problema. Já aconteceu com vocês quando vocês foram fazer uma divisão, aliás, uma multiplicação e uma soma na calculadora, você colocou tudo junto e às vezes aí ele vai lá e dá um resultado que você não esperava, porque aí ele vai lá e soma primeiro, né? Porque tem que multiplicar primeiro, né? Se eu não me engano, aí a gente tem que multiplicar primeiro e depois soma. E aí vai deu um resultado que você não esperava, né? Então, é por isso que é muito importante você usar os parênteses. Usa os parênteses no que você quer que calcula primeiro para depois você executar o programa. Mas respondendo a dúvida aí do Eduardo, sim, tem como sim. Você pode separar por espaços assim também, né, para não ficar muito bagunçado. Dá para você fazer dessas formas aí. Esse código aqui eu vou disponibilizar depois para vocês, está no Google Classroom, caso vocês queiram estudar ele. Essa parte aqui das listas fica a critério de vocês. Se eu tivesse no lugar de vocês, eu nem tocaria nesse assunto aqui, porque pode ser que bagunce um pouco a cabeça de vocês, ou não. Pode ser que vocês tenham mais curiosidade para aprender, né? E busquem conhecimento sobre isso aqui. Vocês que sabem, fica a critério de vocês. O que é importante ver agora é isso. Os operadores de atribuição, a forma resumida de escrever eles. Isso aqui por enquanto. Certo? Vamos continuar. Aqui eu mostro, né, todos os operadores de atribuição. Deu uma bugada na cabeça agora. E é o que eu falei antes. Ó, soma e armazena na variável 1. É também errado isso aqui. Mas soma o valor, basicamente. Você soma o valor da esquerda com o valor da direita e armazena na variável à esquerda. Então, a primeira coisa que você faz, olha qual é o sinal que está aqui no meio. É uma soma. Então, eu estou dizendo, número 1 mais número 2 e armazena no número 1. Só isso, sem segredo. Raiz, o Hilster acabou de perguntar aqui. E raiz? Cara, tem como você tirar a raiz quadrada de valores com a... Tem uma biblioteca de Python, acho que é Math, que se chama a biblioteca, se eu não me engano, que tem operações um pouco mais, não digo complicadas, né, mas menos usuais que a gente usaria. Tem nessa biblioteca. Então, potência tem lá, raiz, cosseno, tangente, seno e assim por diante. O, o Lucas acabou de falar aqui, o Luca, né? Acabou de falar aqui que ela vem no IDLE, a biblioteca Math. Assim, não tecnicamente, né? Porque não é que ela vem diretamente no IDLE, porque se ela viesse, a gente não precisava nem importar, mas se você quiser usar ela, eu acho que é Math. Acho que é só isso aqui. E aí você consegue usar ela. Se você quiser saber mais detalhes sobre essa biblioteca, só vem aqui, ó, documentação, biblioteca, Math, Python. Aqui, ó. Aqui está em inglês, mas tem a parte da documentação do Python em português também. Aqui, ó. Português brasileiro. Math, funções matemáticas. Aí você vê como se declara ela e tal. Tem as funções delas, os métodos, na verdade, dela aqui. Você consegue usar. É bem simplesinho. É só você dar uma olhada, né? Traduz a página aqui, se você não for muito bom de inglês, ou de inglês mesmo, você que sabe. E aí, nessa página, você vai ter mais detalhes sobre essa biblioteca. Eu, particularmente, quase não uso ela. Muito difícil eu usar ela. Só, talvez, quando eu estou fazendo um exercício, aí pode acontecer de eu usar ela. Mas é muito raro mesmo. Muito raro.
Porque é muito difícil uma hora que eu tenho que fazer uma raiz, uma potência, é muito raro mesmo eu ter que fazer isso. Ah, aqui, ó, o Wagner Paulino acabou de falar aqui, ó. Fiz um teste aqui e o Python segue a ordem das operações da matemática corretamente. Então, sobre aquele negócio que eu tinha falado de colocar os parênteses para você ir separando o que você quer que calcula primeiro, multiplicação, um 5 vezes 6 aqui, por exemplo, aí uma divisão e tal. Segundo o que quem falou mesmo? Segundo o que o Wagner falou, a gente não precisa desses parênteses. O Python ele se certifica automaticamente de seguir corretamente as ordens da matemática, né, as regras da matemática. Então, só uma observação aí para vocês. Então, chegamos na parte que muita gente especulou, muita gente esperava, que era o seguinte: nos desafios que nós tivemos, deixa eu comentar essa biblioteca aqui. Nos desafios que nós tivemos, teve um momento lá que eu falei para vocês: captura o nome, a idade e printa, por exemplo. Aí tinha gente que falava, mas como é que eu faço um print que eu digo, print, meu nome é fulano e minha idade é tanto, por exemplo. Aí aqui no caso apareceria a idade e aqui o nome. Teve bastante gente que me perguntou sobre isso, na verdade. Eu tive até que copiar minha resposta para todo mundo para falar que a gente ia ver isso na próxima aula. E chegamos no famoso momento. Como que a gente insere uma variável no meio de uma string, no meio de um print? Nós vamos ver isso agora. Esse ato de se inserir algo numa string se chama manipulação de strings. O Python ele é muito famoso porque, em relação à manipulação de strings, porque ele é muito poderoso com isso. Com ele fica muito mais fácil da gente fazer essa manipulação. Tanto que o Python ele é muito usado em Data Science justamente por causa disso, porque Data Science é um mar de strings. Então, para você fazer essa manipulação em Python, fica muito mais fácil do que em outras linguagens. Até o momento, eu acho que Python é a melhor forma de se fazer isso. Eu não vou dizer com 100% de certeza, mas eu acho que sim. É a melhor forma de se manipular strings. Ao longo do tempo, a gente teve várias formas de se concatenar strings e fazer essa manipulação em Python. Uma das primeiras formas que surgiu, e que foi que eu mostrei sem querer na primeira aula, foi quando a gente usou, o símbolo de edição, dessa forma. Porque se a gente tivesse uma string, por exemplo, string 1, aí olá, e a string 2. Mundo. Se a gente fizesse a concatenação dessa string, tipo string final, string 1 mais string 2, desse um print que... Deixa eu só comentar essas linhas aqui, pessoal, só um minuto. Aí, comentado. Quando a gente fizesse isso, nós iríamos concatenar a... Aliás, a gente estaria... de qualquer forma, a gente estaria concatenando a string olá com a string mundo. Só que meio que de forma indireta, né? Porque aqui a gente está usando as variáveis. Mas daria o mesmo resultado se a gente fizesse assim, ó. Opa, não, assim não. Assim. Aí, ó. Vou usar esse exemplo aqui que é melhor. Nessa linha aqui, o que nós estamos fazendo? Nós temos nossa string olá e o espacinho aqui, mais o mundo, a string mundo. Então, o que nós fazemos aqui? Aqui nós juntamos a string olá com a string mundo. E essa junção a gente chama de concatenação. Na programação é assim que se fala. E eu quero que vocês falem assim, tá? Quando for me perguntar algo, não me pergunta, como que eu junto uma string? Não pergunta assim não, por favor. Pergunta como que eu faço a concatenação de uma string. Assim é mais bonito. Falei dessa forma. Então,
aqui dessa forma, é uma das formas que a gente pode fazer a concatenação de duas strings. E assim que eu printar a string final, vai printar olá, olá mundo. Aí, ó, olá mundo. Juntou o olá com mundo, olá mundo. E conforme o Python foi evoluindo, surgiram outras formas de se fazer essa manipulação. Uma das formas que muitas pessoas já conhecem e que até então era mais atual, era usando o método format, que funciona da seguinte forma. Agora a gente vai precisar dessas duas variáveis aqui. Dentro aqui aliás, vamos primeiro falar do format. O método format, a gente coloca ele aqui no final da nossa string e abre os parênteses. Dentro dele, a gente coloca as strings ou as variáveis, os valores que vão aparecer dentro dessa string aqui. No nosso caso, string 1, vírgula, string 2. E aqui dentro, a gente coloca as chaves. Para que servem essas chaves? O que o Python faz? Ele vai lá, pega o valor da string 1 e coloca no lugar dessa chave. Aí ele pega o valor da string 2 e coloca no lugar dessa outra chave. E é assim que funciona a concatenação. Aqui, se eu colocar uma string direta, eu acho que funciona também. Vamos ver. Funciona também, tá vendo? Então, nós conseguimos fazer a concatenação de qualquer string aqui, dessa forma. Outro exemplo, nós temos aqui nosso nome, que será Arthur, e a nossa idade, é 20. E aí nós queremos escrever, meu nome é Arthur, e eu tenho tantos anos. Aí você vem aqui, substitui os parâmetros que estão dentro do format, coloca aqui nome e idade. Deixa eu botar um acento agudo aqui. E quando você printar, meu nome é Arthur e eu tenho 20 anos. Se você mudar os valores aqui, o João, e aqui vamos colocar 40. Meu nome é João e eu tenho 40 anos. Então é dessa forma que faz esse processo. É bem simples, não tem segredo. E a ordem aqui, ó, das chaves implicam no que vai ser printado dentro da string. Então, o que o Python vai fazer? Ele achou essa chave. Ele vai lá e pega a primeira coisa que você passou como parâmetro aqui e joga no lugar dessa chave. Aí ele vai, percorre e acha essa outra chave. Ele pega o segundo valor que você informou e coloca no lugar dessa outra chave. E é assim que funciona o ponto format. Isso aqui é uma linha de história para vocês. Agora, desde a versão 3.6 do Python, como está falando aqui nos slides, foi inserido uma nova forma de você fazer essa manipulação de strings que eu achei sensacional. Eu nunca tinha visto algo parecido ainda. Aqui eu tenho exemplos nos slides, mas eu vou fazer na mão mesmo, que eu acho que fixa melhor na cabeça. E essa nova forma de fazer essa manipulação se chama fstring, da mesma forma que está escrito aqui, ó. Fstring. Eu vi isso por acaso no vídeo do YouTube recentemente. Eu falei, caramba, eu não sabia que dava para fazer isso, né? Porque eu não costumo, quando sai uma atualização, eu não costumo ler a documentação da atualização e por isso que você fica desatualizado, né? Então leia a documentação da linguagem que você programa com frequência. E aí, como é que funciona esse fstring? Eu achei muito melhor. Funciona da seguinte forma. No começo aqui da sua string, você coloca um F. Aí você escreve lá o que você escrever. Meu nome é fulano. Vamos colocar 3 pontinhos aqui, por exemplo. Meu nome é fulano e eu tenho tantos anos. Ok. Agora, para você fazer aparecer as suas variáveis aqui, o que você faz? Você coloca a chave e dentro da chave você coloca o nome da sua variável. Aqui. Dessa forma. Aí o que o Python vai fazer? Ele vai ler aqui, ele vai ver o F, né? Aí vai falar, então vai ter, com certeza vai ter variáveis no meio dessa string. Aí ele vai e começa a ler string. Achou a chave. Ele achou a chave. Aí ele vai lá e lê o que está dentro da chave.
ele lê esse nome e procura uma variável com esse nome aqui que você informou. Então, ele vê aqui o nome e vai até o nome. Aí ele pega o valor que está dentro do nome, que é João, e joga aqui dentro. E depois ele continua lendo. E eu tenho, aí vê aqui as chaves, né? E vê a idade. Ele busca a idade, pega o valor da idade e joga aqui no meio da string. E é assim que funciona. Então, vou rodar aqui para vocês verem. Aí, ó, meu nome é João e eu tenho 40 anos. Então, por que eu achei isso muito melhor? Porque com ponto format, deixa eu copiar isso daqui. O ponto format funcionava da seguinte forma: se você tivesse muitas variáveis dentro do ponto format, poderia ser que você ficasse perdido. Imagina se você tem aqui, sei lá, mais umas 10 variáveis aqui, umas 10 chaves aqui dentro. Aí você ia ter que conferir uma por uma para você saber se a ordem estava certa, se você estava printando direito as variáveis. Agora você não precisa mais se preocupar com isso, porque você vai ler a frase aqui, ó, e vai estar o nome da sua variável. Você vai saber o que você vai estar printando. Então ficou muito mais prático. Não, Python, quando se trata de praticidade, Python é o cara, porque é uma facilidade melhor do que a outra. E eu quero que vocês usem, sim, o F-Strings em nosso curso. Tá? Eu quero que vocês passem a usar ele, porque além de facilitar para vocês, facilita para mim. Porque vocês vão estar fazendo uma vez os desafios, e eu vou estar olhando umas 20 vezes os mesmos desafios, porque são várias pessoas. Aí fica menos confuso para mim. Então, usem o F-Strings, que é muito poderoso, muito importante, excelente. É uma mão na roda. Uma mão na roda. Aqui eu dou uns exemplos, né, comparando esse processo evolutivo do Python, né, aqui o primeiro exemplo que nem eu tinha citado antes, tudo que eu falei está escrito aqui nos slides, tá, pessoal? Então, eu recomendo que vocês leiam os slides com atenção. Se vocês tiverem alguma dúvida, vão até os slides ou assistam novamente a aula, né, que vai estar gravada e até sexta-feira vai estar disponível para vocês. Então, aqui na imagem 1 tem a primeira forma, né, eu acho que é a primeira forma que apareceu de concatenação de strings, eu não tenho certeza porque eu não sou tão antigo assim no Python. Quando eu comecei a aprender Python, eu estava nessa época aqui, ó, do ponto format, então era antes da versão 3.6. E agora saiu essa versão, a gente já está na versão acho que 3.8 e desde a 3.6 saiu o F-Strings. E tudo dá a mesma coisa, então usa o F-Strings, fica mais fácil, confia, usa ele. Aqui eu estou dando um exemplo. Suponhamos a seguinte situação. Um cliente pede para você fazer um programa que registre o nome dos clientes que ele receber e cada nome que for registrado deverá ser printado na tela da seguinte forma. Cliente, da seguinte forma, né? Esse aqui é um string. Cliente, aqui o nome do cliente registrado com sucesso no sistema. Vamos fazer um exercício? Bora fazer isso agora? Bora, né? Então vamos. Vou copiar isso aqui, jogar aqui no bloco de notas, fazer um exercício. Enquanto esse aqui é o objetivo de vocês, fazer um programa que você captura o nome de um cliente e o programa ele printa a seguinte mensagem: o cliente, o nome do cliente, registrado com sucesso. Exemplo: cliente Arthur registrado com sucesso no sistema. Aqui, ó, se vocês fizeram um código parecido com esse, pronto, vocês acertaram, tá correto. Eu declarei aqui a variável chamada nome cliente, usei um input e perguntei, aliás, não foi uma pergunta, foi uma afirmação. Informe o nome do cliente. Aí o programa, eu ia lá, digitava o nome do cliente, print, usava o F aqui no começo, cliente, fulano de tal, registrado com sucesso no sistema. Só isso. Então, o F-String, ele é como eu falei, é uma mão na roda, ele facilita bastante a nossa vida. O ponto format já facilitava demais. Só que o F-String conseguiu ir além disso. Entendeu? Python é sensacional, galera, é sensacional. Nada contra Java, Xavier, não fique chateado. Nada contra Java, eu só odeio ele, mas nada contra. Então, vamos, brincadeira. Não te ensinaram corretamente, velho. Brincadeira, pessoal. Java é uma boa linguagem. É uma boa linguagem. É um pouquinho difícil no começo, mas depois você pega uma boa linguagem, sim. Bom, parece que
Nenhuma dúvida, né? Ah, pessoal, tem que falar uma coisa muito importante com vocês, que teve gente que me perguntou, aí teve outras pessoas que me perguntaram de novo, aí teve outras pessoas que me perguntaram a mesma coisa. E é sobre a entrega das atividades. Então, ó, agora a nossa aula acabou, sobre... a aula de hoje acabou, né? A teoria e tal acabou. Eu quero falar agora sobre a entrega das atividades mesmo e explicar uma coisa para vocês muito importante, que ainda dá tempo de recuperar, mas se ficar sem entregar de novo, creio que não vai, é meio difícil agora conseguir, se ficar sem entregar de novo a atividade, é meio difícil conseguir a média para ter acesso ao certificado. Lembrando que vocês precisam fazer principalmente a atividade aqui, ó, tá vendo? Atividade, ó, atividade. Ignora o resto, faça a atividade. Essas atividades sempre são os formulários. Esses formulários é o que nós vamos usar para calcular a média de vocês. Então, nós teremos ao todo 7 formulários e vocês precisam ter pelo menos 70% de aproveitamento nesses 7 formulários. E teve muita gente que não me devolveu a atividade 1. Mas, assim, quem não me entregou a tempo, fica com nota 0, gente, porque eu não tenho o que fazer. Eu até estendi o prazo, era para ser segunda-feira, mas aí como teve um pessoal que se inscreveu de última hora, a gente resolveu reabrir as inscrições, né, de última hora. E aí acabou que eu resolvi estender um pouco o tempo, estendi até ontem, até a meia-noite de ontem, para entregar. Mas quem não entregou ficou com nota 0. Infelizmente. Não tem o que eu fazer, não tem como eu fazer nada sobre isso, entendeu? Depende de vocês têm que correr atrás. Teve gente que me falou que não teve tempo para fazer e tal. Já teve outros que me falaram que, assim, estou fazendo curso assim, por fim de aprendizado mesmo, não tem interesse no certificado. Tudo bem, pessoal, sem problema. Mas quem tem interesse em ter o certificado e tal, não se esqueçam de devolver as atividades. Os desafios, como eu falei, é 5% de bônus. Então, se você fez todos os desafios, você tem 5% de bônus. Vamos supor que você fez 6 desafios de 7. Aí a gente vai calcular quanto por cento de bônus que você vai ganhar nisso aí. Mas se você fez pelo menos um desafio, você tem uma quantidade, sim, de bônus. E esse bônus aí vai para sua nota final. Então, vamos supor, você ficou com 95% na sua média dos formulários, aí você fez todos os desafios, você fecha o curso com 100%. Entendeu? Então, é bem interessante isso. Ou pior, né? Vamos supor que você está com 65% de aproveitamento dos formulários, mas você fez todos os desafios. Aí você fecha com 70% e consegue o certificado. Mas fiquem atentos nisso porque é de extrema importância fazer esses formulários aqui. Muito importante mesmo. Sobre a entrega desses formulários, deixa eu entrar aqui na minha outra conta. Eu vou Arthur, mostrar aqui. Oi. só um segundo. Questão da frequência. Professora, Ah, é verdade. É verdade, pessoal. Tem gente que está achando que porque tem aula gravada, não tem que vir para aula online. Só que a gente está pegando sim a frequência, que nem semana passada eu peguei a frequência de vocês pelo e-mail, entendeu? Eu peguei a frequência de vocês pelo e-mail. Por falar nisso, por favor, todo mundo que está aqui no chat, as 27 pessoas, mandem um e-mail de vocês. 27 não, né? Vai dar umas 25, porque tira o Xavier, tira minha outra conta, tira a professora. Manda os e-mails de vocês aqui, porque é pelos e-mails que eu estou controlando a frequência. Para conseguir o certificado, tem que ter 75% de frequência também, ou seja, tem que vir na aula online. Não adianta só assistir a aula gravada, você não vai conseguir o certificado. Você pode fechar os formulários. Se você não tiver 75% de frequência, não consegue. Entendeu? Então fiquem atentos nisso daí. Ah, e manda um e-mail que está cadastrado aqui na turma, tá, pessoal? Aqui na turma do WTIC, para não ter confusão. Porque senão, se vocês mandarem um e-mail que não está aqui, não vou saber quem que é, né? Certo? O que mais? Ah, tá. Sobre a entrega das atividades, que eu estava falando. Eu vou simular aqui, igual eu fiz na aula passada, presta atenção. Ah, outra coisa, tem um vídeo que eu explico como você devolver as atividades. Tá aqui na aula 0, ó. Como fazer a devolução de qualquer atividade. É só vir aqui. Teve dúvida? Vem aqui, tá mais pro final do vídeo. Você assiste lá, pronto, sem drama. Ainda não conseguiu instalar o Python? Assista o vídeo. Mas instala, porque só assistir aula
você não vai aprender, você tem que praticar. E os desafios, o principal objetivo dos desafios é fixar o aprendizado na cabeça de vocês. Então, eu vou simular aqui a entrega da atividade da aula 2. Clica aqui, né, no formulário. Tomara que eu não tenha enviado errado dessa vez. Ah, não enviei, que bom. Aí você vem aqui, ó, digita seu e-mail. Eu vou digitar aqui meu e-mail, que eu falei, do Google Classroom, que é Gmail. Eu acho que todo mundo é Gmail. Acho que tem que ser Gmail. Aí, ó, é aleatório, pessoal. Não tô nem olhando para a tela, só tô. Não, tem que olhar, né? Senão não vai dar. Só tô clicando aqui e pronto, acabou. Beleza, cliquei tudo? Cliquei. Aí você vem aqui em enviar. Clicou em enviar. Aí você vem ver pontuação. Depois que clicou em enviar, ver pontuação. Olha, acertei 40. Chutando, nossa, tá bom demais. Você vem aqui, ó, copia esse link. Tá vendo? Dessa pontuação. Quando você vê sua nota aqui, ó, copia esse link. Copia. Aí você volta lá na sua atividade. Vem aqui, ó, ver atividade. Adicionar ou criar. Link. E cola o link aqui dentro. E depois vem adicionar link. Aí você espera carregar e vem em entregar. Ah, se vocês quiserem fazer algum comentário particular, uma observação, qualquer coisa que vocês quiserem falar para mim, só mandar aqui. Beleza? Aí você clica em entregar, confirma aqui entregar. Entregando aqui. Já vai. Pensei que eu tinha caído. Demorou tanto que eu pensei que eu tinha caído. Pronto, depois disso, aí, ó, devolvido, devolveu a atividade. Aí, eu, como professor, tô aqui na conta do professor. Vem, volta aqui, vou aqui no atividade aula 2. Ó, já tem 5 enviados. Aí, eu não tô vendo. Cadê o meu? Ah, tá aqui, ó. Aí eu vou vir aqui no nome de vocês, vou clicar e vou abrir esse link. Eu preciso desse link para ver a nota. Entendeu? Aí dessa forma que eu vejo a nota de vocês, e é essa nota que eu estou atribuindo aqui, ó. Entendido? E eu confiro todos, tá? Eu não vou só botar nota, não. Eu tenho que conferir um por um. Eu confiro também o e-mail de vocês. Aqui eu não conferi porque eu sabia que era eu, né? Mas eu confiro, eu vou, tipo, abro aqui, por exemplo. Ai, pera, eu não quero abrir dos outros. É mania, gente. Não posso ficar abrindo dos outros. Aí vamos supor que esse Arthur não sou eu. Eu venho aqui, abro o formulário dele. Eu olho aqui o e-mail, aí eu vou lá no Google Classroom, confiro lá o e-mail. Se eu não achar no Google Classroom, eu vou aqui no meu banco de dados mesmo do computador, vou conferindo, porque eu tenho e-mail de todo mundo separado por nome, bonitinho, e confiro se esse e-mail está na lista. Se esse e-mail está na lista e condiz com o nome da pessoa, aí eu vou lá e atribuo a nota. É um pouco cansativo, mas é assim que está funcionando. Deixa eu devolver aqui. Aí eu venho aqui, devolvo, e você já tem acesso a o que eu estava falando mesmo? Eu dei um comentário de me concentrei. Ah, sim, depois que eu devolver, você já tem acesso à sua nota. Aí, ó, tá aqui, ó, com nota. Chega até um e-mail. Vai chegar aqui já já. Atividade. Ah, aqui, atividade 2, Python básico. Ver pontuação. Não, não é esse aqui não. De outra coisa. Enfim, galera, vocês recebem um e-mail também dizendo que eu já dei a nota para vocês. Ah, dá para ver a nota aqui, ó. Tinha esquecido. Dá para vocês ver a sua nota aqui. Beleza? Mas eu sempre pego a nota do seu formulário e boto na nota do Google Classroom. Então, se você sabe a sua nota do formulário, você vai saber a nota do Google Classroom também. Beleza? Vocês têm alguma dúvida de como fazer essa devolução? Eu já vou falar como que faz a devolução das atividades, que eu quero deixar explícito aqui também, como que faz essa devolução, porque teve alguns alunos com dúvida e tal. Eu não tinha gravado vídeo sobre isso, nem pensei nisso, na verdade, que os desafios foi de última hora. Beleza, pessoal. Agora a gente entendeu como é que entrega o formulário. Se tiver com alguma dúvida, como eu falei, vem aqui, ó, aula 0, como fazer a devolução de qualquer atividade. Assista esse vídeo aqui. Beleza? Agora a devolução dos desafios. Muita gente entendeu como é que eu criei os desafios entregados, que eu pedi para compactar eles, eu tinha mostrado na aula como fazer isso. Mas eu mudei de ideia, gente. Manda separado mesmo. Por exemplo, deixa eu entrar aqui também a outra conta. Por que eu decidi isso?
Tem um pessoal que me enviou os desafios. Vai ver a nota, não vai ter como mostrar. Mas, não, o desafio não faz diferença. Teve gente que me enviou os desafios aqui. Deixa eu ver se foi... Quem que foi que me enviou tudo separadinho? Deixa eu ver se... Não. Teve gente... aqui, ó. Foi o Gabriel Souza. Ele me enviou aqui tudo separadinho. Não, pera. Esse aqui foi tudo compactado em arquivo separado. Nesse aqui não. Calma aí. Achei. Foi o Hilster. Aí ele mandou os arquivos, os scripts separados. E, cara, eu não sabia, mas tem como você visualizar os arquivos dentro do próprio Google Classroom. Eu falei, cara, por que eu pedi os arquivos compactados, cara? Aí eu tinha que baixar todos os arquivos, descompactar, abrir um por um. Aí, nossa, foi cansativo demais. Não dava. Aí eu prefiro que manda separado assim, que nem o Hilster mandou. Como é que ele fez? Ó, vou mostrar como é que o Hilster fez agora. Ele fez o seguinte. Hilster falando, olha aí o ponto format. Eu nem vi, nem vi não. Deixa eu ver aqui. Tem que entrar na outra conta. Cadê? Entra aqui. Desafios. Beleza. Aqui, ó. Como é que faz para entregar separado? Você vem aqui adicionar ou criar, vem aqui em arquivo. Deixa eu criar aqui na pasta. A nova pasta. Beleza. Ó, vamos supor que esse aqui, ó. Pera aí. Aí, atualizou. Você tem. Aí, ó. Você tem os seus 4 exercícios aqui. O exercício 1, o exercício 2, o exercício 3 e o exercício 4. Ao invés de você fazer isso aqui, você não vai fazer isso que eu estou dizendo agora. Ó. Ao invés de você compactar tudo, não faça isso. Só pega aqui, ó, e joga tudo de uma vez. Só isso, gente. Mais fácil ainda para vocês e para mim também. Vocês pegam os scripts e joguem aqui dentro quando vocês forem enviar. Clica aqui em fazer o upload. Ele vai fazer o upload aqui dos arquivos. Espera aqui atribuir. Que dessa forma, ele vai ir separadinho e eu vou conseguir ver o conteúdo, o que está escrito dentro de cada um deles, entendeu? Aí vai ficar mais fácil. Porque da outra forma que eu tinha pedido, eu tinha que baixar o arquivo compactado, aí depois eu tinha que descompactar, e eu já estava naquele medo de pegar um vírus, eu fiquei, cara, será? Eu fiquei meio assim, aí eu descompactava com aquele cuidado, olhava antes e verificava o que vocês tinham feito. A parada do vírus é brincadeira, tá, pessoal? É brincadeira. Não leva isso, não leva isso a sério. Aí eu fui olhando um por um, e corrigindo. Só que dentro do próprio Google Classroom eu posso fazer isso, então não tem por que mandar compactado, certo? Não mandei compactado. Depois de carregado aqui, fala, Xavier, diga. Eu mandei vírus. Ah, você nem viu o seu, rapaz. Vírus. Aí depois que tiver carregadinho aqui, ó, clique em entregar. Acabou, entregou. Aí já vou ver aqui, ó. Quer ver? Atualizou aqui, ó, tá vendo? Um entregue. Aí eu venho aqui, olho um por um e tal. Se eu ver que tá se eu ver que a pessoa tentou fazer, e detalhe, pessoal, não tem que estar certo, entendeu? Eu tenho que ver que a pessoa tentou fazer. Claro, também não pode ser eu pedir para você fazer uma coisa e tem outra completamente nada a ver, mas se tiver algo próximo do que eu quis, se não printou o que deveria, ou sei lá, se tem um erro de sintaxe, mas eu vi que a intenção da pessoa estava certa, eu vou considerar. Certo? E também não dá para me corrigir e compilando todos os códigos, né, gente? Não dá para me fazer isso. Então eu dou uma passada de olho para ver o que vocês fizeram. E como são códigos bem simples por agora, dá só para olhar mesmo e analisar e dar nota. Se tiver tudo ok, eu dou um 100 aqui, pronto, acabou. É como eu falei, não precisa estar certo. Mas se a intenção estiver correta, beleza, eu considero. É só isso aí.
Bom, pessoal, brincadeiras à parte, mas é isso aí, os exercícios estão aí, as atividades estão aí. Como sempre, vocês vão ter 5 dias de prazo para fazer os dois, tanto entregar o formulário, né? Quanto que o formulário, quando eu digo formulário, eu estou me referindo, já eu quero deixar isso bem claro, porque vocês precisam entregar isso aqui, se quiser o certificado. Quando eu digo formulário, eu estou me referindo à atividade, entendeu? Atividade, formulário. Então, vocês vão ter 5 dias de prazo para fazer tanto a atividade quanto os desafios. Sinceramente, eu sempre tento não dificultar muito, eu coloco assim, mais ou menos a dificuldade, o exercício, porque caso vocês não saibam, eu sempre bolo esses exercícios um dia antes da aula, porque eu gosto de ter um contato com a turma primeiro, para ver se está todo mundo indo bem, se está tendo dificuldade, apesar que muita gente ainda nem mandou nada no chat, né? Mas eu acho que está conseguindo acompanhar bem. Então, eu sempre deixo assim um nível intermediário nos desafios, algo que também anime o pessoal a fazer, né? Porque se for algo fácil demais também desanima, é chato. E mais para frente, quando a gente tiver um pouquinho mais avançado, vão ter desafios decentes para vocês, prometo, que daí sempre vai ter no final da, do PDF, vai ter uma questão que será o desafio mesmo, e daí eu quero ver quem que vai conseguir fazer esse desafio. Não é nada assim, não é algo extremamente difícil, mas também não é algo muito simples, entendeu? Normalmente nesses desafios eu peço para fazer uma sequência de coisas. Então, não é tão difícil, mas é trabalhoso. Eu mal posso esperar para chegar essa parte, porque eu estou muito empolgado. Eu estou vendo que está rendendo e eu acho que vai dar resultado isso aí. Ah, outra coisa, pessoal, nossa, já estava esquecendo disso. É muita coisa para falar. Quem não leu essa. Cadê? Aqui, ó. Isso daqui tudo é sobre a forma que a gente está avaliando vocês. Então, quem não leu, por favor, leia. Porque senão vai chegar no final do curso e vai ter gente que ainda vai me perguntar, ué, mas por que eu não consegui o certificado e tal? Às vezes ficou sem entregar um formulário, ou não conseguiu nota, N possibilidades. Então, leiam isso aqui, façam o formulário com atenção, com calma, vocês têm 5 dias. Eu vou soltar o vídeo dessa aula até sexta-feira, aí vocês podem reassistir. Os slides já estão disponíveis desde ontem, então fique à vontade para ler, para revisar, que lá está tudo bem mais detalhado do que eu estou falando agora. Vejam um tutorial no YouTube se tiverem com dúvida, pode mandar dúvida para mim também. Tem o Discord também do WTIC, que deixa eu abrir aqui o Discord. Tem o Discord aqui do WTIC também. Calma aí. Aqui, ó, pessoal. Esse aqui sou eu, ó. Esse aqui sou eu. O Discord do WT, que eu já passei aqui embaixo. Eu vou fazer outra postagem mais tarde. Para que serve? Para vocês mandarem dúvidas, entendeu? Porque se mandar pelo. Se me mandar dúvida aqui no Classroom, eu vou demorar mais para responder. Eu verifico com frequência, mas eu vou demorar mais. Então, tem dúvida? Manda aqui, ó. Manda aqui no Dúvidas, vem aqui no canal Dúvida e vai escrevendo. Já respondi as dúvidas de algumas pessoas aqui. Quem não tem o costume de usar o Discord e quiser mandar dúvida no Classroom, pode mandar também, eu respondo do mesmo jeito. Só vou demorar um pouco mais. Beleza? Então, é isso aí. Obrigado Só a mais todo mundo uma aqui. coisa aí. Diga, deixa eu ver. Só mais uma coisa. Só mais uma coisa. Só mais uma coisa. Ô, tava brincando, gente. Java é fácil. Quem disser que é difícil é porque não aprendeu direito, tá? Isso é verdade. Isso é verdade. Qualquer linguagem, na verdade, né, cara? Se É, você não tiver uma boa base, fica bem complicado mais para frente. é isso Um aí. abraço para vocês, pessoal, e até quarta-feira que vem. Quer acrescentar mais alguma coisa? Deixa eu ver. Não, que isso, já acabou. Então tá, fechou. Falou, pessoal. Até quarta-feira que vem, então.